Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Negócio em Pauta, o seu podcast que vai falar sobre negócios. Hoje estamos aqui. Recebendo a visita ilustre do nosso convidado, Paolo, referência sobre o assunto do tema que nós vamos abordar hoje, que é inovação nas empresas. Paolo, a gente vai fazer uma breve leitura do seu currículo, que é bem extenso. Você consegue ler para a Acho gente? que não precisa ler isso tudo, não. Nossa, é muito extenso. E assim, gente, o Paulo, ele é referência em inovação aqui em Goiás e no Brasil. Ele já trabalhou em diversas empresas, é professor do IPOG, da PG e Paulo, como foi que a inovação surgiu na sua vida? Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite. Para mim é uma honra. Parabéns aí por essa iniciativa. Negócio em Pauta tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo no mercado. Eu sou administrador por formação. Vim lá da Escola Técnica Federal de Goiás, na área de mecânica, e depois que eu não consegui passar em engenharia mecânica com 40 vagas na UNB, fiquei em 43º, ninguém desistiu em 2001, não sei Uhum, como, fui parar na administração. E da administração eu acabei caindo nesse mundo da inovação. Isso foi uhum, por volta de 2009, quando eu vi uma reportagem do Buscapé, que ele tinha sido adquirido por 346 milhões de dólares por um fundo sul-africano chamado Naspers. Então, a partir daquele momento, veio um estalo de que eu não me encaixava numa empresa tradicional, uhum, vivendo de um olerite e trabalhando para um empregador, e eu queria empreender. uhum, Então, já tive outras iniciativas até depois, fui dono de estacionamento, fui gerente de clínica hospitalar, chegou a ser um hospital, na época, uhum. Saúde Goiânia. E esse mundo da inovação, eu posso dizer que ele chegou uma vez que eu entrei no universo das chamadas startups, né? Uhum. Então, isso 2009, depois dessa reportagem, eu fui procurar, na época, no Orkut, não sei se vocês são dessa época, Nossa, provavelmente. eu me Pegar lembro do Orkut. Orkut, MySpace, Interpol, em 2006, 2007, 2008, estava bombando, Uhum, né? E surgindo já aí o Facebook por volta de uhum, 2008, 2009. Então, eu fui verificar o que estava acontecendo no cenário. E eu vi que tinha uma incubadora de Belo Horizonte chamada Funsoft, hoje muito ligada à Softex, que é uma uhum, associação que, né, congrega as empresas na área de tecnologia pelo Brasil. E eles estavam com um processo de edital aberto através de uma ideia. E na época eu submeti uma ideia de uma rede social, olha a visão, né? uhum, 2009, uma rede social, com gerenciamento de projetos através uhum. do modelo de negócio chamado crowdfunding, financiamento coletivo. E acabou que esse negócio foi aceito, né? Olha. Então, fui para Minas, fiquei incubado na Funsoft com essa ideia, e lá dentro reposicionei esse modelo de negócio, que depois virou um meio de pagamento, e esse meio de pagamento chamou DecPag, e eu vendi ele em 2012 para um grupo financeiro de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, entre um dos sócios que adquiriu essa solução, Edson Santos, ex-vice-presidente financeiro da Redcar S.A. E aí, nesse mesmo ano, 2012, eu havia recebido um convite do Gustavo Caetano, da Sambatec, né? Foi presidente da Associação Brasileira de Startups e ele me convidou para fazer parte da B Startups. Então, eu entrei na Associação Brasileira de Startups, entrei na ata de fundação, inclusive, fui lá em Belo Horizonte, no cartório, assinar com eles a ata de cofundação da B Startups, Bernardo Porto, Guilherme Junqueira, Tomás Uhum, Duarte, Gustavo Caetano e outros. E a partir daquele momento eu trouxe essa visão para o estado de Goiás, onde eu fomentei o ecossistema empreendedor goiano de startups, inovação e empreendedorismo digital, atuando pela B Startups de 2012 a 2014. Nesse mesmo momento, atuei também pela AGE, a atual FAGE, que é a uhum. Federação dos Jovens Empresários e Empreendedores de Goiás. E aí, aquela história, quando você entra no mundo das startups, você recebe uma veia que ela é picada e já era, você viciou naquilo. Você não consegue sair. E Uhum. dentro disso, desse momento também criei outras soluções. Criei o primeiro delivery de pizzarias do Brasil. E olha que eu falo em sala de aula, né, Sene e Walter, que não seja pioneiro, porque se você é pioneiro, você vai queimar muita grana para testar e validar o mercado. Então, dentro desse delivery, recebi um investimento de 525 mil dólares, ao todo foi 1 milhão de dólares de investimento recebido. Passei por toda a jornada empreendedora. Até que chegou um momento, em 2013, Sebrae Goiás, fui pedir um apoio para fazer um evento lá com o Francisco Lima, o gestor na época.
falar sobre meios de pagamento, crowdfunding, crowdsource, startup. Ele virou para mim e falou, Paulo, eu não sei nada do que você está falando, não entendi nadinha. Ou eu deixo você ir embora, ou eu pego na mão e a gente segue junto. E aí, graças a Deus, ele apoiou um evento chamado Meetup, Encontro de Empreendedores e Investidores. Na época aconteceu no P de Pizza, depois no República da Saúde, depois um outro evento, a Arena Pocket, onde a gente trouxe empreendedores a nível nacional do Brasil para Goiás, que aconteceu na CDL, ali na Rua 8, no setor oeste. E aí o Sebrae, pouco tempo depois, chamou para elaborar um programa de pré-aceleração de startups. Né? Então foi a primeira ação voltada para o mercado corporativo, porque até então eu era um empreendedor criando negócios digitais. Até que o Sebrae virou e falou, não, agora precisamos de uma ajuda para estar um edital no Brasil surgindo aí de apoio a startups, mas a gente não sabe mexer com esse negócio. E precisamos de alguém que elabore um programa de aceleração, pré-aceleração, e nos ajude a executar esse programa. E na época acabou que eu e meu ex-sócio a gente conseguiu ganhar esse edital do Sebrae e ficamos 2013, 14, 15, 16 e, se não me falha a memória, 2019, 2021, executando os programas de pré-aceleração. Em 2016, nós recebemos um convite de uma grande aceleradora no Brasil, chamada ACE, antiga Aceleratec, lá de São Paulo, que eles estavam vindo para Goiás e outros empresários aqui relacionados ao mercado imobiliário, grandes incorporadoras que estavam criando um centro de apoio ao empreendedor e tecnologia, um parque tecnológico ali no Goiânia 2, o Gintec, né, o Marquinhos, meu grande amigo, e atualmente junto com a Softex, com o Davidson. O Marcos é o presidente da Softex atual. Vale a pena convidar ele aqui, porque o cara tem uma visão de negócios fora do comum. E esses caras viajaram o mundo inteiro olhando hubs de inovação, Vale do Silício, G20, Alemanha, China, Estados Unidos, onde vocês imaginarem. E eles queriam implantar essa sementinha de um ecossistema mais maduro, trazendo uma aceleradora para o estado de Goiás. E aí no Gintec, ali no Goiânia 2, começou essa operação dessa aceleradora de São Paulo, onde eu fui o hunter e acelerador no primeiro momento. Ou seja, o hunter caçador de talentos de startups. Porque até então eu já tinha vivido do outro lado, não só como empreendedor, mas eu fui acelerado 2 vezes por aceleradora. Calma aí que eu vou explicar aqui que é uma aceleradora. Nada mais do que uma empresa que foi formada por empreendedores que já criaram negócios e venderam seus negócios e decidiram investir em novos empreendedores. Né? Geralmente, na época, eles apoiavam R$100 mil por 10% de participação, né, da sociedade daquele empreendedor que estava com uma ideia em estágio inicial para começar. E a aceleradora, ela incuba essa ideia de 4 a 6 meses, acompanhando o empreendedor com metodologia e principalmente com network e mentorias para que ele consiga amadurecer o negócio e depois até captar investimentos, onde a aceleradora vai, com o tempo, participando dessas rodadas de investimento e ajudando a atrair grandes fundos de investimento. Dessa aceleração, aqui em Goiás saiu aí grandes cases, né? Alvo, não sei se vocês conhecem, o Gabriel, outro empreendedor que, sem dúvida nenhuma, precisa participar de um podcast como esse. Conheci eles numa época que eles eram 4 sócios, Danilo, o Valmir, o Gabriel e o Alexandre, e eles criaram uma aplicação para monitoramento de check-in, check-out de funcionários que trabalham em linhas de transmissão, prestadores de serviço. Né? E essa plataforma, ela foi crescendo dentro de um modelo de negócio que eles desenharam e atraiu investimentos de um grande fundo público, inclusive de Brasília, e atualmente aí estão com mais de 200 pessoas na equipe. Né? Então, enorme. O negócio já vale mais de 60 milhões de reais, 80 milhões. Gabriel, desculpa se eu estiver falando o número errado aqui, que eu não sei. Tá perdoado. Paulo, então assim, pegando sua trajetória, toda a sua vida, basicamente, vamos colocar assim, você está ligado diretamente com essa parte de inovação e de empreendedorismo. E pegando essa questão de inovação, que o pessoal tem um certo dificuldade de conceituar e acredita, faz um link direto com investimento e desenvolvimento. E tecnologia. Tecnologia. Inovação é somente tecnologia?
Para quem me conhece, sabe que eu sou o cara averso a esse pensamento, né? Eu acredito que inovação, a gente sempre fala isso, é fazer o óbvio com excelência. Até porque um dos pais da administração moderna, Peter Drucker, nós podemos inovar em 4 áreas dentro de uma empresa: produto, marketing, organização e processos. E o Peter Drucker, o pai da administração moderna, ele tem uma frase sensacional que todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples e o maior elogio que a inovação possa receber é haver alguém que diga por que não pensei nisso antes. É muito óbvio. Né? Então, quando a gente olha para o óbvio, que parece que é uma coisa simples, mas extremamente difícil de ser enxergado, eu acredito que a inovação ela está enraizada no famoso fazer o básico bem feito. Olhar para o dia a dia da empresa, para o modelo de negócio dela e entender o que o cliente dela quer de verdade. E não o produto que ela oferece, digamos assim, de maneira empurrada. Porque na maioria das vezes a gente ouve falar do foco no cliente. Na verdade, a empresa concebe, idealiza um produto ou serviço e vai para o mercado mostrar para o cliente que ele tem aquele produto ou serviço para resolver a dor dele. E vai resolver a dor dele. Mas a pergunta é, será que resolve a principal dor dele e era o que ele realmente queria? Então eu sempre digo que a jornada real do cliente é diferente da jornada do produto da empresa. Esse conceito que você colocou aí, foco, você ainda fazia a diferenciação, foco do cliente ou foco no cliente. Então, muitas empresas erram bem aí, focar no cliente, pressupondo que saiba o que ele está precisando. E não tem o foco do cara mesmo para entender a realidade dele ali, para saber o que ele realmente necessita. E uma coisa que eu acho assim fundamental para você inovar, e eu já até vi você falando isso em sala de aula, inclusive já fui aluna do Paulo, é ouvir o cliente, né? Então, ouvir e entender o que ele está pedindo ali, não só com a perspectiva do seu ponto de vista, daquilo que você quer entregar, porque às vezes você pergunta para o cliente, mas você quer empurrar a sua solução, né? Então, realmente ouvir o cliente de maneira aberta, sem já querer concatenar com alguma coisa que você já tem ali pronto para ele, né? E foi assim que foi surgindo várias inovações no mundo, né? Então, sim. E eu acredito que esse ouvir o cliente, Sene, está muito relacionado à empatia, né? Se colocar no lugar do outro, mas sentir a dor do outro também. Que aí a gente vai para o foco do cliente, que é antes de eu pensar no produto ou no serviço, numa solução, primeiro eu vou ouvir o cliente. É claro que as empresas tradicionais ou preditivas, no sentido de que a gente consegue identificar para onde elas estão caminhando com seus modelos de negócio, as suas ações, elas não geraram as maiores inovações que mudaram a maneira como o consumidor se relaciona com produtos ou serviços, não porque elas não tiveram as ideias, não é isso. Porque elas não contratavam pessoas para errarem. Elas contratam pessoas para cumprir funções pela qual o cargo que foi determinado, o chamado job descriptions, né? Descrições dos cargos. Mas as pessoas não foram contratadas para ir para a rua, para ouvir o cliente, para fazer entrevistas empáticas, para entender qual que é a real dor dessas pessoas, para realmente depois voltar para o escritório e conceber, idealizar, planejar produtos e serviços. E para analisar os próprios erros, igual você colocou. Inovação é fazer aquilo que você já faz com mais excelência, resumidamente. Então, o pessoal tem muito essa visão de, eu vou inovar, mas não sabe nem como começar. Então, poderíamos dizer que inovar seria olhar para dentro de casa e fazer aquilo com perfeição. E sempre olhando com o foco do cliente ali. Sim, porque muitas empresas, e eu sempre ouço falar isso porque eu sou o cara da inovação e geralmente a inovação na maioria das empresas, inovação é caro. A gente já fez e-commerce, a gente já inseriu N tecnologias no nosso negócio, já inovamos. E sim, elas estão inovando, mas o que distancia o pensamento de inovação do ponto de vista disruptiva, radical, ou mesmo inovação básica, mas em modelo de negócio de uma empresa que inova apenas focando na tecnologia ou melhorando embalagem, forma, tamanho, sabor, vamos dizer assim, do produto ou serviço, é o como ela está inovando. E aí é simples. Vamos olhar para o mercado varejo brasileiro hoje.
Quando a gente pega as ações das maiores varejistas, sem eu citar nome aqui, não sei se eu posso ou não, mas sem citar os nomes delas, estão em crise. Uma ação de uma empresa que no ano passado era R$20, está a menos de 1,70 esse ano. E é uma empresa que todo mundo conhece. E o mais legal disso, agora eu posso citar nome ou não? Pode. Vocês me conhecem que eu sou provocador? Pode citar nome. 2015, numa reportagem do E-Commerce Brasil, e saiu na Exame em vários outros canais, a turma do Samuel Klein, Casas Bahia, Via Varejo, na época dizendo o seguinte: a Amazon entrou no Brasil, mas eles vão ter que correr muito para nos alcançar. Isso em 2015. A fundadora da Magalu, ela falou o seguinte: a Amazon vai precisar entender a cultura do brasileiro para conseguir se adaptar ao mercado nacional. Enquanto a turma lá do Fundo Garantia, Jorge Paulo Lema, Marcelo Teles, Beto Sucupira, da B2W, né, Americanas em geral, sem a gente entrar no contexto do mérito do que aconteceu da governança da Americanas, ok? Mas do ponto de vista empreendedor, o Jorge Paulo Lema, eu lembro muito bem na entrevista dele, ele falando: a Amazon está entrando no Brasil, começou com 2, 3 categorias em 2011, 2012, 2014 já estava em 9, temos que aprender com ela e acompanhar o que ela vai fazer por aqui. Olha a visão de alguém Totalmente já antenado lá diferente. fora. Até falo que quem lê o livro dele, Sonho Grande, pode interpretar ali o surgimento do empreendedorismo digital no país, no Brasil. Né? Sensacional. E em cima disso, quando a gente pega hoje o varejo brasileiro, quem domina o varejo brasileiro? Não são brasileiras. Não. Mercado Livre, Argentina e E a Amazon. Amazon. E aí depois vem Magalu e sequência. Ou seja, eu sempre faço essa pergunta em sala de aula e para os meus treinandos nas empresas. Quando as empresas brasileiras sentem real necessidade de inovar? E vocês sabem a resposta. Qual é, Sene? Quando elas estão pressionadas por outras empresas. Quando elas se sentem ameaçadas. Eu posso estar em Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, aonde for no país. Quando eu faço essa pergunta, pode ser 50 pessoas, 100 pessoas ou 1000 pessoas numa palestra. Sempre a resposta que aparece em primeiro lugar, quando elas se sentem ameaçadas e querem resultado financeiro, que não tem nada de errado. Uma empresa correr atrás do seu EBITDA, né? O EBITDA, ok? Mas a gente percebe que o movimento que elas criam, na verdade, é de correr atrás do que já foi feito. Paulo, pegando esse gancho, por que as empresas brasileiras, você acredita que é cultural essa falta de inovação, de investimento, de ação para inovar dentro das empresas? Porque por que eu sempre espero um concorrente me pressionar para começar a me mover e pensar em inovação? A famosa máxima, né, Walter e Sene? Em time que se ganha, Não se mexe. não se mexe. Então, isso é um fator de risco. Hoje você vê que as empresas que não se atentaram ainda em contratar uma consultoria para trazer inovação para dentro da sua empresa ali, elas estão ameaçadas a ficar fora do mercado em pouco tempo. O que você direcionaria um empresário que está assistindo ou nos ouvindo aqui agora? Qual que seria a dica que você daria para ele olhar para o negócio dele e começar a pensar um pouco mais em inovação? Eu digo o seguinte, você tem muitos negócios preditivos que o empresário, vamos pegar uma rede de varejo lá em São Paulo, que faz tempo que eu não acompanho eles, mas chama 100 Brasil, e eles estão presentes fora do eixo ABC paulista, né? Estão bem no interior de São Paulo, e é uma empresa que faturava mais de 5 bilhões de reais por ano. E você vai dentro da loja dele, vende produtos das linhas brancas, marrons, e lá a mesa de crédito está pedindo para o cara comprovante de renda, está pedindo número fixo com pessoas referência, tanto comercial quanto residencial na cidade, e o cara está bem. Então, aquela história, não existe certo ou errado. O fato de ter tantas inovações onde hoje, em algumas lojas, você nem precisa passar por uma mesa de crédito, você já fez toda a análise antecipada através de outras plataformas, ou você vai alugar um imóvel só com cartão de crédito, sem precisar passar por aquela burocracia tradicional, digamos assim, eu acredito que esse movimento está muito relacionado a isso, né? O mercado está mudando, eu estou perdendo competitividade, o meu resultado diminuiu, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso se mexer.
E hoje eu atuo numa empresa em sociedade com mais 3 sócios, Dobson na área da estratégia, Messias na área de projetos e Milton Marinho, que é o presidente da BRH Goiás, na área de pessoas. E a gente, no mercado, a gente identificou justamente essa lacuna de que as empresas se mexem quando elas estão perdendo competitividade, né? E deveria ser o contrário, para manter essa cultura ativa. Eu sempre digo, Walter, que a maior dica que a gente dá é transformar as pessoas que você possui em mentes criativas, mentes inovadoras, porque se você não fizer isso e ela começar a aparecer no LinkedIn, o mercado vai fazer isso por você. Vai olhar o seu talento, vai verificar como que essa pessoa está se desvelando no trabalho dela, os resultados que ela está gerando, e vai dar mais oportunidades para ela. Por isso que não são as empresas que são inovadoras, são Pessoas. as pessoas. E se uma empresa ela executa uma jornada de inovação, um programa de inovação, 4, 6 meses ou um ano dentro do seu negócio, mas depois ela não retém os seus talentos, no Ela ano perdeu toda seguinte a construção. perdeu toda a construção, todo aquele pensamento inovador e ela vai ter que repetir todos aqueles treinamentos novamente para fazer, não é nem reciclagem ainda, né? Fazer Para a buscar capacitação. capacitar as novas pessoas para conseguirem de novo correr atrás do que já foi feito. E um outro ponto que eu sempre vejo você falar, e eu acho assim que acaba ficando limitado ainda na cabeça do pequeno empreendedor, é que a inovação ela é um departamento dentro da empresa. Então, assim, a pensar, eu não vou inovar porque eu não trabalho nessa área. Só que a inovação, ela está por toda a empresa, né? Então, ela está em todos os departamentos. Como você falaria para essas pessoas que não entendem que a inovação está na área dela? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, se me permitirem. Vai fazer. Em cima daquela palestra do Mário Sérgio Cortella, que todo mundo, muita gente conhece, Sim. que tem uma empresa, sem a gente denominar, que ela produz pastas de dente e na linha de produção, onde de um lado, né, entra embalagem e o produto e no final sai o produto final para o varejo de vizinhança, farmácia, supermercado, a pasta de dente. E aí essa empresa, em um determinado momento, identificava reclamações dos clientes, do varejista, de que o produto estava chegando com a embalagem vazia, né? E aí os engenheiros da empresa se reuniram, né, para construir uma máquina de 8 milhões de reais, se não me falha a memória, que está contado na palestra dele, mas independente do valor, o que vale é esse pensamento. E eles construíram uma solução que identificasse quando dentro da linha de produção a mercadoria ela estivesse fora do padrão de qualidade e a massa não correspondia, né, à embalagem com o produto interno, abria a esteira e o produto era descartado. E aí, óbvio que chegaria o produto com qualidade no ponto de venda. Só que o que os engenheiros não imaginariam é que depois de alguns meses, aquela máquina poderia também parar, estragar. Isso aconteceu. E aí, diz ali que depois desse momento, estava todo mundo reunido ali desesperado, produção parada, vem a mulher de serviços gerais e faz a seguinte pergunta: o que está acontecendo aqui? O que está rolando, esse bate-papo aqui entre vocês? Ah, não, a máquina está parada porque... E ela, mas por que está parada? Não, porque quando tem um produto que ele vai com a embalagem vazia, a gente não consegue mais identificar, porque a esteira não consegue abrir e não podemos mandar o produto errado para o cliente. Ela, já tentaram pôr um ventilador? E aí vem, né, eu acredito em cima disso, o pensamento de que qualquer pessoa, seja uma recepcionista, uma moça dos serviços gerais, ou um rapaz do suporte técnico que vem aqui, ó, instalar, não é verdade? Sim. Né, os refletores aqui, ou a tela, é capaz de gerar inovação dentro da empresa. A pergunta é, as empresas dão espaço para todo mundo? Ah, mas a operação fala mais alto. Não é verdade? Exatamente. Como é que eu vou E aí a tirar a operação pessoa da te suga. operação? Então, se você não contrata pessoas para inovarem, não tem como a gente dizer que você está perdendo competitividade. Não, tem até uma frase que eu não me lembro agora se foi o Steve Jobs, que a gente contrata pessoas
para fazer um serviço, mas a gente não deixa elas fazerem, né? A gente ele mesmo. fica ditando que as pessoas têm que fazer e não dá esse espaço para Sim. inovação e depois questiona porque elas não inovam, né? Então, assim, realmente as empresas precisam mudar essa cultura de dar espaço e liberdade, porque senão vai vir uma Amazon, vai vir uma outra empresa que vai sugar e você já vai ter que ficar correndo atrás do prejuízo, sendo que o brasileiro, as pessoas em si, são extremamente inovadoras, né? Então, assim, a gente tem uma série de casos aí de inovação no Brasil que falta mesmo esse espaço, né, Walter, para as pessoas Exercitar poderem... a criatividade das A pessoas. criatividade, né? E essa frase é sensacional, Sene. Nós contratamos pessoas inteligentes para elas nos dizer o que nós temos que fazer e não o Isso. contrário. Não contratamos pessoas inteligentes para nós dizermos a elas o que elas têm que fazer. Do Steve Jobs. Sensacional, porque essa frase, ela mede a capacidade e a maturidade de cultura da empresa, Uhum. né? E hoje é interessante que se você chega... Claro, né? Vai chegar para onde está o dono da empresa, os colaboradores não vão responder. Mas se você chega para vários colaboradores dentro de uma empresa e pergunta quem aqui o seu líder está fazendo você se tornar uma pessoa melhor do que ele, você se assusta. E é a questão. Se a gente parar para analisar, se a liderança, a diretoria, o CEO da empresa não tiver essa mentalidade, querendo ou não esperar essa iniciativa inovadora da equipe mesmo, é um pouco mais complicado por causa dessa resistência, que é ditada a regra como que deve ser executado o trabalho, e se o cara fizer um pouco diferente, é até caracterizado como insubordinação. Pensando nisso, Paulo, se hoje vamos fazer um exemplo aqui, que eu tenho uma empresa, minha empresa está numa situação complicada, porque eu estou com bastante concorrência aqui, e eu contrato sua consultoria ali para você me dar um apoio. Primeira análise que eu faria era com base no que eu enxergo e na minha cultura, como dono da empresa, ou você também faz uma análise com a minha equipe ali para enxergar o que a gente tem que trabalhar para a gente construir e tirar a empresa desse cenário tradicional para uma empresa inovadora. Esse é um desafio muito interessante, porque se a gente olhar para as inovações que a gente utiliza no dia a dia, aplicativos de mobilidade, chamar um veículo para se deslocar pela cidade, de comunicação instantânea, né? De você mandar uma mensagem para uma pessoa, independente de onde ela estiver, em tempo real, de maneira gratuita, e inúmeras outras soluções de streaming de vídeo, assinatura de filmes, música, etc. Não foram as empresas, né, e nem as milhões de pessoas que trabalharam nessas empresas preditivas tradicionais que criaram essas soluções. Então, sempre que a gente olha para a inovação, o exercício que eu digo é o seguinte: sua empresa se considera inovadora? Sim, somos inovadores. Aí eu faço a seguinte pergunta: você já pegou o seu time e disponibilizou eles por 2 horas por semana ou por mês em um ambiente de inovação? Pegou a sua turma para trabalhar meio período em um coworking, né? Esse espaço de trabalho. O governo de Goiás tem um aqui, o Hub Goiás, Sim. não é verdade? Ou seja, para tirar aquela pessoa, o colaborador, né, da operação do dia a dia e respirar esses ambientes de inovação para que converse com outras pessoas que estão inovando, criando startups, que estão ali simplesmente visitando, mas quando você vai ver o cara que está visitando vem lá do Porto de Recife, né, o Porto Digital de Recife, ou vem lá do CID de Minas Gerais, fazer network, porque não adianta falar que está inovando e o seu time continua dentro da sua empresa. É aquela história da maçã podre, num cesto, cheio de maçãs frescas. Não adianta, o restante vai ser contaminado. Então, esse é um grande desafio. Eu sempre falo que, primeira coisa, muda o mindset das lideranças. Começa por elas. Não adianta querer vir fazer treinamento para nível áreas táticas operacional se os líderes da área estratégica não participou do mesmo treinamento, senão a inovação aqui ela vai ser vista mais como uma ação de marketing do que uma ação de resultado contínuo efetivo, né? De inovação contínua dentro do negócio. Então, a liderança exerce um papel muito importante nessa disseminação da cultura de inovação e até permitir e acolher ali as ideias, né? Total. E a questão de você falar de visitar ali um hub igual o Hub do Cerrado, é até aquele, tipo assim, a gente pode fazer até uma analogia, pensar de fato fora da caixa, sair daquele meio que você está ali, que já está meio que padronizado, ir para um lugar que você vai ver pessoas com ideias novas, com
insights diferentes, pensar assim, cara, essa ideia aqui eu consigo trazer para dentro da minha empresa e eu ganho produtividade, celeridade ali e performance e, consequentemente, meu cliente vai ser beneficiado. Paulo, pegando essa questão ali de tática operacional, não adianta eu ir lá, pagar uma consultoria, igual você falou, fazer marketing ali, que eu estou criando uma empresa inovadora. Vou lá e coloco o pessoal para fazer treinamento. Como que seria essa construção? Primeiro, participaria a liderança de um treinamento, posteriormente ia cascateando ali para os demais departamentos e estrutura da empresa? Vou fazer uma provocação aqui. Como que a gente starta a cultura de inovação numa empresa? Você não vai ver isso em livro, você vai ver isso apenas nesse podcast. E na A Sene prática. já ouviu. Na prática. E na prática, justamente. Vamos pegar um banco tradicional. Um banco tradicional, ele resolveu quer resolver um problema interno de melhorar o seu atendimento, né? Porque está recebendo muita reclamação dos clientes. E quando você vai para o mercado e você vê os bancos, eles vão criando soluções de chatbot. E Sim. agora com a inteligência artificial generativa, que você conversa com uma pessoa que até te dá a devolutiva, na verdade, para você chegar no resultado que você espera, as coisas estão avançando cada vez mais. E aí eu sempre faço uma provocação. Se você pegar no Nubank, cadê o chatbot da Nubank? Mesmo quando foi criado lá atrás. E enquanto o banco está pensando em colocar tecnologia, na verdade, mudar processos, reduzir custos, diminuir os erros, você vai para dentro de uma empresa como a Nubank, passou pela catraca na missão da empresa, encantar o cliente todos os dias. E aí, quando você vai olhar, a inovação, ela começa em adjetivos. O que são esses adjetivos? São as palavras que determinam a qualidade que a empresa espera entregar para o seu cliente, que elas já estão enraizadas na empresa. Olha só, fazer o óbvio com excelência. A cultura da inovação já está enraizada na missão, na visão, no propósito e nos valores da empresa. E se você pegar cada uma dessas frases das empresas e colocar o que está em comum aparecendo, você vai chegar nesses 4 adjetivos, 5 adjetivos. Vou dar o exemplo da Nubank. Se você lê a missão, o propósito da Nubank, você vai chegar num atendimento humanizado, simples, rápido, confiável. Cadê a tecnologia? Tecnologia ela vai entrar como O meio e ferramenta. Exatamente, ferramenta. E só que as empresas não fazem esse exercício. É mais fácil falar, vamos implantar uma cultura de inovação. Vamos lá contratar o Paulo para fazer um treinamento de design thinking. De criatividade. Exatamente. Vamos fazer um treinamento de jornada de inovação, né, para startar ideias, um programa de geração de ideias e validar essas ideias. Mas vamos olhar antes para a cultura? Vamos fincar uma cultura de inovação dentro da empresa, aonde cada colaborador se torna criativo e colaborativo, mas a partir de um direcionamento que a própria empresa já estabeleceu. Então, a gente podia fazer a seguinte colocação. A inovação, ela parte de pessoas. A tecnologia é uma ferramenta. Que eu acho que é onde que a maioria das empresas erram é nesse sentido. Eles querem trazer a tecnologia para dentro, esquecem de conscientizar, estimular as pessoas e querem que a ferramenta funcione sozinha. Só que as pessoas vão ter que manusear aquela ferramenta. Apesar de hoje a gente estar com a evolução muito grande na parte de inteligência artificial, a gente acaba que vê que as empresas ainda erram muito essa questão e o Nubank é um exemplo claro. O atendimento deles são muito rápidos e muito desburocratizado, sabe? Não, é muito simples você entrar lá, rapidinho uma pessoa já te atende, resolve seu problema e assim, você gastou 3 minutos. E aí tá um diferencial, Sene. O atendente que te atendeu resolve o seu problema. Porque ele tem a palavra autonomia. As empresas não dão autonomia para os seus colaboradores resolverem uma tomada de decisão. Tomada de decisão tá na estratégia, na liderança da empresa. O operacional não é tomador de decisão. Mas por que não? Se ele consegue... Por que não? Se é ele que está no front-end com o cliente ou no ponto de venda no supermercado, lembra do vídeo do supermercado? Lá do Barbixas? Né? O cara quer simplesmente um iogurte, mas o atendente tão bem treinado, super educado, ficava empurrando os produtos dentro de um processo operacional padrão que a empresa definiu,
que fazia o cliente, com o tempo, né, se confundir e cansar daquela solução. E o cliente, ele acaba ficando irritado e aí ele para de querer aquilo que ele foi buscar. Porque, assim, é tanta burocracia e é tanta coisa que é ofertado para ele sem ele ter pedido ou sem ele querer, que acaba tornando o processo cansativo e ele vai buscar em outro lugar. Então, assim, a gente pode até dizer em cima disso que inovação é dar autonomia para o seu colaborador tomar a decisão quando ele estiver com o cliente. Claro, sem a gente generalizar. Não podemos entrar aqui no mérito da área da saúde, da engenharia, da segurança de vida do ser humano. Sim. Mas em negócios, que é prestação de serviço, por que o colaborador não pode tomar decisão? Eu acrescentaria até qualificar essa pessoa para ela tomar a decisão. Porque Sim. aí, até na área de saúde, se a pessoa estiver qualificada, ela pode talvez tomar a eu decisão. vou ter que olhar para a câmera agora. Eu quero que alguém me apresenta um banco que você ligou no 4004, no 0800, e o primeiro atendente resolveu o seu problema. Sempre tem uma transferência ali. Nunca. Não, Porque não tem autonomia, pessoal. Primeiro que para você falar com um humano quando você liga, já demora ali um tempo. Paula, agora eu vou fazer uma pergunta, vamos colocar polêmica. A inovação vai substituir as pessoas? A inteligência artificial ali vai chegar a substituir a pessoa? Algumas pessoas em alguns tipos de trabalho, sim, mas de forma geral, você enxerga isso ali para um médio e longo prazo? Já que vocês entraram nesse tema e não foi eu provoco muito em relação a isso, quando a gente pega um ChatGPT-3, que entrou no Brasil em novembro de 2022, e eu era sócio de uma startup de inteligência artificial que já usava a API do ChatGPT-3 há mais de 6 meses. O que pouca gente sabe, primeiro que ele foi criado por aquele maluco lá chamado Elon Musk, que eu admiro muito. Quem me conhece sabe que o cara fala muita besteira, que muita gente critica, mas as pessoas não acompanham o que esse cara apronta de inovação. E a gente tá bem assim... hoje, no dia que a gente tá gravando esse episódio, o Elon Musk tá causando aqui no Brasil. E aí eu não posso entrar no mérito se é certo ou errado, porque aí vem uma questão de ética, e ética a gente não discute. Exatamente. É igual valores. Valores é inegociável, ética a gente não discute. Mas, voltando nele aqui, foi ele que criou a empresa por trás do ChatGPT-3. Então, você já vê que o negócio não foi criado por qualquer pessoa. Sim. Vamos começar por aí. E em cima disso, para a tecnologia do ChatGPT-3 funcionar, o que pouca gente sabe, foi utilizado muita mão de obra barata, mas asiática, africana, indiana, ou seja, pessoas que ficaram meses e meses lendo frases para treinar a máquina. Então, nem mesmo a inteligência artificial, ela nasceu... Do nada. Teve que ter ali uma mão de obra barata que treinou a máquina, o chamado teste de Turing ali, para que ela chegasse ali numa resposta probabilística, porque não é assertivo. E eu sempre provoco o seguinte: sim, Walter, não tem como a gente negar que vão substituir diversas profissões, mas não significa que a gente tem que ter medo disso. E eu sempre falo que a inteligência artificial, eu vejo ela funcionando sempre de maneira auxiliar do que estratégica. Em que sentido? Vamos supor que eu sou uma empresa de planos de saúde, aqui da região do Centro-Oeste, vou lá para o ChatGPT-3 digitar um comando, ok? Estou percebendo uma mudança no comportamento do consumidor em cancelar planos de saúde no Brasil nos últimos 2 anos e gostaria de prever tendências do que está acontecendo lá fora do Brasil, que ainda não é tão bem visto, não é tão conhecido por aqui, que eu poderia empregar na minha estratégia para os próximos anos no meu modelo de negócio e atrair novos clientes, criando um diferencial competitivo. Pronto, ele vai me dar uma resposta, concorda? Sim. Mas vamos supor que a Sene, lá na região sudeste do país, diz que tem uma empresinha que ela quer criar de planos de saúde, que quer criar uma inovação em cima de ideias que já existem lá fora e ainda não são conhecidas aqui no Brasil. Independente de qual tecnologia de inteligência artificial que ela for utilizar, ela vai dar a mesma resposta escrita de forma diferente. Sim. Ou seja, para a estratégia do negócio, eu não vejo ela ainda aplicável. Porque significa que a minha estratégia, se eu for utilizar uma inteligência artificial, ela vai se tornar copiável pelos concorrentes no mercado. Sim.
Agora, ela é uma ferramenta de produtividade para auxiliar a gente na entrega das nossas tarefas. Não dá para discutir se vocês testaram o Microsoft Pilot, já viram? Sim. Sim. Absurdo aquilo. Nossa, Você é vai lá e sensacional. crie um convite de casamento, né, para Juliana e o Marcos, que vai acontecer no dia 10 de julho de 2024. Brrr, pá! Eles vão Uhum. lá e criam todos os slides com todos os textos, né, e as imagens. Te dá Ou opções ali. seja, ajudou a pessoa a não perder tempo com uma tarefa básica de pensar, Uhum. né? Agora, não dá para dizer que não vai substituir. Vamos pegar a Tesla, a fábrica de carros autônomos do Elon Musk lá nos Uhum. Estados Unidos. É assustador, gente. É o filme Eu, Robô. É o filme Eu, Robô de 2011. Sim. Não, se você olhar para o robozinho da Tesla autônomo lá, é o filme do Eu, Robô de 2011. Nossa, é sensacional o tanto que a tecnologia evoluiu nesses últimos anos. Eu vejo, assim, principalmente um boom que teve de 2011 até agora. Então, assim, foi uma evolução tremenda. E o que você acha, assim, além da inteligência artificial, que a gente vai ter de desenvolvimento nessa parte tecnológica, de inovação para os próximos anos? Estão vindo muitas coisas aí, né? Tem o famoso vídeo lá da consultoria da Deloitte que fala da questão de chips no cérebro, antes do Elon Uhum. Musk colocar a Neuralink, daquela questão de transplantes de corações, não é verdade? Medicina, né? Daqui a pouco você vai conversar com um amigo que o coração dele foi feito de impressora 3D, né? Que as veias dele são não sei o quê. Assim, a inovação já chegou. Não tem como correr atrás da tecnologia, isso não Uhum. vai funcionar, né? Nossos avós, infelizmente eu não tenho mais, mas Deus os Uhum. tenha, mas muitos de vocês possuem os avós, os pais, Uhum. aquelas pessoas mais anciãs que estão dizendo: meu filho, isso é coisa do diabo, não acredita nesse negócio, Minha avó não. falava isso Não é verdade? mesmo. Mas eu garanto que essa mesma pessoa tá mandando áudio pelo WhatsApp. Tá Sim. mandando figurinha de bom Tá dia. mandando, né, Não, aquelas mensagens de bom não, dia. e é super engraçado porque, assim, eu sou do interior, né? Então, assim, quando eu vou pra lá, eu tenho minhas tias que são mais velhas e elas falam: não, minha filha, você tem que prestar atenção que esse negócio de internet, que pros próximos anos o que vai acontecer é a internet. Só que, assim, a gente já vive isso hoje, né? Então, assim, Uhum. não é um futuro, já é a nossa realidade hoje, assim. Quando você fica um dia sem internet, gente, a sua vida tá toda aqui, ó, no A celular. É geração muito atual, né? difícil. Caiu o Instagram, caiu o WhatsApp, o povo fica louco. Não, hoje a gente não vive sem Aí vai pro internet. Não. Telegram. Ex- Vai pro Telegram. Aí depois que o WhatsApp volta, todo Todo mundo mundo sai do usa do Telegram Telegram e e volta volta pro pro WhatsApp. WhatsApp. Então, assim, a tecnologia está no nosso dia a dia nas coisas Sim. mais simples, né? Desde você pedir alguma comida, você fazer alguma coisa. Você precisa de internet para poder voar. Então, assim, a gente depende 100% de internet. Então, não é um futuro, é a nossa É a realidade, realidade. mas que ainda É o tem presente. pessoas que acham que ainda vai vir aí um futuro com a internet, né? Então, é o Verdade. chamado mundo da singularidade, né? Que o Salim Ismail, que era o CEO do Yahoo e foi convidado para cofundar a Universidade da NASA Singularity University, já falava isso lá em 2016, da Uhum. singularidade, que até 2030 alguma coisa, nós não conseguiremos mais distinguir a diferença entre um cérebro robô e um cérebro humano, né? E é só olhar para o que está acontecendo Uhum. aí, acompanhando, né? Paulo, será que é pretensioso falar que, igual o exemplo que a gente usou do chat GPT, ele te dá muitas informações ali, mas informações que foram alimentadas e você coloca um script de perguntas e ele vai te dar uma resposta. As pessoas estão se apoiando muito nesse tipo de ferramenta e não estão usando a criatividade, não estão estudando, não estão Uhum. lendo a quantidade de livros que deveriam. Então vai chegar um ponto que essas pessoas vão ficar refém dessas ferramentas. Pode ser que aí essas ferramentas vão ser mais importantes que as pessoas. Então, assim, será que a gente, além de usar isso como ferramenta, não teria que estimular as pessoas a continuar adquirindo conhecimento para utilizar isso como de fato que é uma ferramenta, em vez de deixar ela controlar a sua vida ou definir sua profissão ali? Esse é um risco muito grande do profissional se colocar inferior à ferramenta,
e achar que a ferramenta é mais importante que ele. E isso é um problema tão sério que ontem, por coincidência, eu li um post no LinkedIn de um empreendedor de uma empresa de broker, investimentos, que está crescendo bastante. E o empreendedor é goiano, por acaso, que ele estava pensando em recrutar tinha acabado de fazer uma entrevista com um jovem de 18 anos. E estava pensando seriamente em recrutar esse jovem de 18 anos. Só que ele se assustou com uma coisa. O garoto não sabe usar notebook, não sabe usar computador, não sabe digitar. Aí, o entrevistador, esse empreendedor, ele teve uma ideia, falou, não, eu gostaria que você criasse uma planilha. O garoto pegou o celular e pum, criou uma planilha em questão de segundos para ele. Ou seja, a geração atual, ela está desprovida, né, dos recursos que a gente utiliza no dia a dia, nós sabemos utilizar, acreditando que Não é mais necessário. não é necessário, que é suficiente. Isso é um problema muito sério, principalmente com essa geração que vai entrar aí no mercado de trabalho, que cada vez mais, quando se fala, olha, você tem que fazer isso, que você está me pressionando, não, os seus propósitos não estão alinhados com os meus, outras empresas me querem, que trabalho presencial, trabalho é híbrido, não é remoto, não, tem outras empresas que me querem. E aí eu sempre faço essa provocação, né, Sene? O que é certo e o que é errado, se o CEO da maior plataforma de software online de conferência do mundo, o Zoom, em dezembro chamou todos os colaboradores para trabalhar no presencial. E agora, recentemente, os bancos nos Estados Unidos, Sim. JP Morgan, os Goldman Sachs, As etc. empresas de De tecnologia. tecnologia. Todas Mas elas. chamaram todos, eles estão eliminando até o híbrido. Até o híbrido, né? Ou seja, isso é interessante observar, porque no caso dos bancos, foi uma questão interessante que foi apontado, que os líderes estavam reclamando de baixa produtividade e desempenho nos seus departamentos, dando desculpa daquele funcionário que estava no ambiente remoto ou híbrido, voltando para o presencial e perdeu produtividade. Aí as empresas acenderam um alerta. Peraí, o líder está dando a desculpa do resultado dele em cima da equipe dele. Não, então vamos todo mundo voltar para o presencial para acabar, né, e igualitar, vamos dizer assim, né, o trabalho e não ter mais desculpas. Eu tô com baixo desempenho porque parte da minha equipe está no remoto e parte da minha equipe Tá no presencial, escritório. está no escritório. Justamente. Uma coisa que eu acho interessante, assim, que nós, como pessoas, não podemos perder isso, porque, assim, o chat GPT, a inteligência artificial, é uma ferramenta, né? Ela tá programada para te responder de acordo com as perguntas que você Sim. fizer. Então, assim, você tem que ter uma capacidade intelectual, conhecimento para saber fazer a pergunta e saber interpretar a resposta também, né? Porque senão você... eu faço uma pergunta, o Walter outra, você outra, com contextos e situações diferentes, e ele vai nos dar a mesma resposta, porque ele é técnico, né? Ele não é um humano. Mas esse é um ponto, assim, que eu percebo que, principalmente nessas pessoas mais novas, que essa falta de interpretação, de acompanhamento, de leitura, vai se interferir até em aproveitar a tecnologia que a gente tem, aproveitar a ferramenta. Com certeza. Vamos pegar um advogado. Acho que nenhum dos dois é formado nessa área, né? Não. Mas imagina o tempo que um advogado leva para criar uma petição hoje. Não sei, 24 horas, uma semana, dependendo do profissional. Mas se ele for no chat GPT-3, ele cria uma petição em minutos. Sim. Mas se ele souber interpretar e entender o que está escrito ali, não tem como negar que a ferramenta vai auxiliar e acelerar a entrega de valor dele para o cliente dele. Não, Ela só não pode ser... A muleta e acabar Justamente. só aquilo ali, pronto. Ela não pode ser, é só isso e vou confiar nisso. Não. Se escrever uma besteira ali, já foi. Tem uma coisa que eu não me lembro se é a Malu Perini ou se é o Bruno do podcast Os Sócios que fala, né? O homem não é melhor que uma máquina, mas nada supera a máquina e o homem, juntos. né? Com juntos. certeza. Com certeza. Paulo, na sua concepção, voltando na conversa ali da questão do trabalho remoto, tem como ser inovador com parte da equipe trabalhando dentro da empresa e parte home office? Esse é um tema polêmico, Walter. E eu não sou o profissional ideal para falar se isso é certo ou é errado. Mas é um tema polêmico porque
vamos olhar para pesquisas, ok? Uhum. E vamos olhar para pontos de vista de CEOs nas empresas divulgando por aí. Muita gente vira e fala, o CEO da XP, tempos atrás, foi um dos primeiros a entrar no modelo remoto, quando veio a Uhum. pandemia. E depois voltou atrás, né? Sim. Da XP Investimento, Benchimol. Porque Uhum. disse que é um desafio muito grande de criar cultura à distância. Sim. Isso é verdade. Criar cultura à distância. Por outro Uhum. lado, tem startups, tem empresas que estão no remoto, tem Uhum. empresas tradicionais que estão no remoto e estão indo muito bem. Pelo menos é o que dizem, a gente não sabe os números. E não sabe o resultado que se E não sabe. sabemos o Uhum. resultado. É, justamente. Então, é aquela história que eu sempre digo: uma teoria ou um template, uma ferramenta que está no livro, não quer dizer que vai dar certo para todas as empresas. Exatamente. Até porque, quando o livro foi escrito, ele sempre foi elaborado com base numa investigação pregressas de comportamentos de ações realizadas por empresas com outras teorias. Uhum. Aí veio um autor e simplesmente modelou a teoria dele em cima do resultado de outras empresas ao longo dos anos. Sim. Mas isso não quer dizer que a teoria Uhum. que está escrita vai dar certo para todas as empresas. É É verdade. verdade. Outra questão que eu, às vezes, me pego, assim, analisando. Essa questão de, assim, vamos colocar, melhorar processos, qualificar pessoas, que é o que Uhum. seria inovar de fato, às vezes parece que é um pouco complexo. Na verdade, na prática, com a vivência que você tem, bastantes empresas que você passou, mentorias ali, é complicado mesmo na prática implementar uma cultura de inovação? Eu tive em Brasília, em dezembro do ano Uhum. passado, falando sobre inovação em Uhum. processos, da estratégia ao processo à inovação. Uhum. E lá estava presente vários setores públicos ligados ao Banco do Brasil, a ANEEL, a Previdência, Sicob, e eu acredito que só tinha eu de empresa privada. Ah, não, e o Paulo de Fortaleza, no Ceará, da Expert Global. Nós dois de empresas privadas. E surgiu justamente essa pergunta, né? O que é fácil fazer? Mudar o processo ou mudar as pessoas? E um dos gestores de processo da ANEEL, ele, numa palestra dele, por coincidência, acho que o nome dele é Paulo Xará, ele falou uma coisa muito interessante, que é o Pareto invertido do processo. 20% de um Uhum. processo é ferramenta e tecnologia, 80% é pessoas. Uhum. Informação muito relevante, porque Nossa, muitos muito. empresários pensam, não, agora eu vou inovar, vou comprar várias ferramentas, tacar aqui dentro da empresa e esqueça as pessoas. Então, olhando essa distribuição, eu tenho que focar primeiro nas pessoas Nas e pessoas. depois agregar Eu vou ferramentas. fazer uma briga aqui com os meus sócios, tomara que eles não ouvem esse podcast depois. Mandar Vou para eles. mandar o link. Que você não precisa de um consultor para melhorar o seu processo. Tomara que meu coordenador do nosso curso não me, Um não me beijo. veja também. É uma brincadeira, viu? Mas você não precisa de um consultor para melhorar um processo interno. Se você pegar o membro da sua equipe e ele navegar por todas as áreas da sua empresa. E vai Uhum. fazendo isso com, claro, depende do tamanho da empresa também. Uma empresa Sim. grande não consegue Uhum. chegar, ou talvez uma empresa média, 300 pessoas em termos de quantitativo, até dá, mas é mais complexo. Pega o seu colaborador, aonde tem um processo que há um ponto de conflito entre, vamos supor, departamento comercial, logística, financeiro com marketing, pega todos esses colaboradores para passearem nas outras áreas. Fazer as Uhum. entrevistas empáticas, Sim. né? Praticar a empatia, ouvir o outro lado do departamento para entender quais são as dores daquela pessoa quando ela executa aquela rotina. Observa como aquela pessoa executa aquela rotina, que você vai ter muito mais insights suficientes do que chegar alguém, olhar para sua empresa por fora e Uhum. começar a fazer um mapeamento e a melhoria do seu processo. Ou seja, E faz aquela pergunta que você gosta de fazer, né? O que que eu faço no meu dia a dia que te atrapalha ali? Não sei se eu consigo seu muito serviço. Nossa, bem, essa Walter. pergunta é Todo mundo sensacional. gosta, né? O famoso NPS que eu Exatamente. provoco, né? O Net Promote Score, aquela pergunta de satisfação que se você indicaria o meu produto para um amigo de 0 a 10, por que não fazer outra pergunta? Quando você se relaciona com o meu produto ou serviço, ou quando Uhum. você, né, precisa do meu departamento,
né, para ajudar você na sua rotina, no seu processo, o que que o meu departamento atrapalha a sua vida. Elenque 5 tópicos e justifique, elenque 10 tópicos. Mesma coisa para o produto e serviço. Mas as Uhum. empresas não fazem as perguntas óbvias. E aí as pessoas não têm sabedoria de lidar com a resposta também. Cara, se eu tô te atrapalhando nisso, 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 vamos fazer um alinhamento aqui Uhum. e a gente vai ganhando produtividade, melhorias em processos dentro da empresa e sinergia entre os departamentos. Sim. E a questão que você falou que, se as pessoas, se os empresários olhassem com esse olhar e deixassem uma pessoa transitar entre os departamentos, não precisaria de um consultor ali. Mas hoje a gente vê que é necessário. Onde o empresário que está assistindo o nosso podcast agora consegue encontrar você, Paulo, para, tipo, conversar, tirar dúvidas, contratar uma consultoria, levar vocês para facilitar essa implementação de, não só de inovação, mas de implementação de uma cultura nova para dentro das empresas. Acho que a inovação começa na cultura, né? Sim. A liderança inovadora, a mudança de mindset, a eficiência operacional do líder para ele estar preparado para novas mudanças, inclusive para inovação. LinkedIn. Acho que hoje, se a gente fala que é profissional, não tem como não estar no tá no LinkedIn. LinkedIn. E o LinkedIn é o maior endosso de qualquer um, Sim. né? Então, qualquer profissional. Você pode pegar aí, não era o foco da conversa, mas eu adoro provocações. Pablo Marçal da vida, o Wendel Carvalho não estão no LinkedIn, porque não tem profissionais endossando eles. Exatamente. Eles estão fazendo lavagem cerebral, colocando a palavra de Deus na mesa, né, em cima de redes sociais. Mas numa plataforma como o LinkedIn, é onde a gente se conecta com o mercado de trabalho. Estamos no Instagram também lá, Paulo Petrelli ou Paulo Humberto Petrelli no LinkedIn. E eu acredito que você tem N canais hoje, né, existentes para você acompanhar o que está acontecendo lá fora. Tem a plataforma Starts, né, da turma lá do Júnior Bornelli, Pedro e etc., que hoje surge uma inovação nos Estados Unidos, na Alemanha, vamos supor, ontem, Isso consegue e eles conseguem já trazer a notícia do que amanhã do que vai, né, o que está acontecendo lá fora, hein? Porque tem escritórios, representações em outros países e N outras fontes que a gente tem disponível na internet. A Forbes, a todo momento sai atualizações de inovações, a plataforma Tech Tudo, ou seja, tem que acompanhar, né, o que está presente nos canais de notícia, e aí é uma provocação, não o que está presente nas mídias Globo SBT da vida, porque lá só vai falar coisa que vocês não querem ouvir. E coisas que não são necessariamente a realidade, né? Não são realidade. Eu quero só puxar um gancho aqui para uma outra parte assim da sua trajetória, que você falou lá que você foi empreendedor, trabalhou nessa parte de inovação. Qual foi o maior desafio que você teve na sua carreira como empreendedor fora do core ali, tipo, na administração de um negócio de inovação? O primeiro desafio do empreendedor que está começando e ele não tem ali um pé de meia, vamos dizer assim, né, é achar que ele precisa do dinheiro para fazer alguma coisa. Que ele precisa ali do financeiro, de um investimento, vamos dizer assim, principalmente empreendedor de startup. Como eu fui hunter, caçador de talentos de startups a nível nacional, o que mais a gente ouve do empreendedor, eu tenho uma ideia maravilhosa e tá no PowerPoint, mas eu não tenho capital para executar essa ideia. E eu não vou questionar isso não, porque eu fui esse empreendedor lá em 2008, 2009, mas era um outro momento, era uma outra época, onde eu consegui um investimento de um construtor de Belo Horizonte chamado Hernani Borba, de BH, através de uma apresentação pelo Skype, de um PowerPoint. Eu não tinha nada materializado. O cara acreditou numa ideia maluca que apresentei pelo Skype e foi o primeiro investimento que eu tive na minha vida. E deu certo. Tanto que depois que eu recebi o investimento de um grupo americano e brasileiro de casas de câmbio, a mesma coisa. Eles viram a apresentação, só que já tinha um histórico de já ter vendido um meio de pagamento antes, pelo menos. Ou seja, o chamado track record. Mas esse é o primeiro desafio, achar que ele precisa de dinheiro. E se for na área de tecnologia, que é onde eu tenho mais expertise, experiência, a primeira dica que eu dou para alguém que tem uma ideia, que quer empreender, começar, é participe de um evento. Vai se conectar com outras pessoas, que provavelmente essas pessoas estão indo nesses eventos para apresentar as ideias delas, ou para levar o seu conhecimento técnico em tecnologia, ou em design, ou em negócio, e ali pode se conhecer o seu futuro sócio.
Então, participe de um Startup Weekend, de um Hackathon, que a todo momento acontece. Aqui no governo de Goiás vai acontecer um agora na área da saúde. Se não me falha a memória, já encerraram as inscrições, voltado para a área de health techs, né? Empresas de tecnologia na área da saúde, farmácia, e vão acontecer outros. Sim. Esse é o melhor caminho para o empreendedor que está começando do zero. Se for um empreendedor que quer empreender, sei lá, numa sanduicheria, né? Começar com um comércio, vamos dizer assim, vai buscar um apoio no Sebrae. Por quê? Aí não é propaganda, não. Sim. Eu treino os consultores do Sebrae, Sim, falando de inovação. Sim. Né? Então, já estou indo aí para quase 200 consultores capacitados Nossa, que incrível. do ano passado até o momento, e ainda tem mais 2 turmas pela frente. E é interessante porque não são todos, mas muitos consultores do Sebrae já têm essa visão da empatia. Já tem essa visão de que não basta apenas fazer um plano de negócio, mas precisa ajudar o empreendedor a validar a sua ideia e pegar na mão dele e fazer junto com ele. Então, para quem está começando, vá no Sebrae Goiás, que o Sebrae vai ajudar pra caramba, não tenho dúvidas disso. E aí vem os outros desafios, né? Sim. Quando você já começou, você já tem um negócio e esse desafio chama-se pessoas, Sene. Pessoas, time. Ter pessoas que estão, assim, sinergia absoluta com os seus valores, né, pessoais, os valores do negócio, e que vocês formem um chamado Dream Team, time dos sonhos. Porque se você tiver um time dos sonhos, qualquer negócio, qualquer obstáculo vai ser superado. Seja financeiro, seja tecnológico, que vem o outro desafio lá para frente quando você vai crescer, que é processos. Sim. E aí só que processo não funciona Sem Sem pessoas. sem pessoas capacitadas para executar os processos. Se você tiver com essas pessoas certas ao seu lado, os processos vai ser o mínimo que você vai sofrer ali na sua trajetória de empreendedora. Justamente. Tem uma frase de um sócio meu, agora eu não lembro qual deles que falou aqui, eu tô tentando lembrar, mas que no Goiás nós fala desse jeito, é assim mesmo que eu tô falando, de propósito, tá? É perto dos bons que nós fica melhor. Ou seja, perto dos gigantes que a gente se torna grande. Famoso ditado, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais Sim. convive. Mas se você é o melhor da sala, Você tá no lugar errado. você tá no lugar errado. Exatamente. Paulo, a gente vai encerrar aqui. Primeiramente, agradecer por todos os insights que você trouxe. Acredito que quem estiver assistindo aqui vai ter material e insumo para analisar seus negócios, analisar sua empresa ali. E se alguém tiver dúvida nessa parte de inovação e interesse, Paulo, referência aqui, Imagina. nosso convidado. E muito obrigado pela presença, pelo seu tempo aí. E vamos conversando futuramente. A gente trazer, convidado você novamente aqui para abordarmos outros assuntos. Para eu foi uma honra. Muito obrigado, Sênio. Muito obrigado, Walter. Né? Não só ex-alunos, mas colegas de profissão aí, né? Empresário bem-sucedido na sua área. E é uma honra poder ajudar sempre o ecossistema, o empreendedor, a ele pensar no óbvio, apesar de ser tão difícil de ser enxergado. Exatamente. Obrigado, Paulo. Obrigada, Um Paulo. abraço. Abraço. E, pessoal, né, esse foi o nosso episódio aqui com o Paulo. Eu vou deixar as redes sociais dele aqui para quem quiser entrar em contato e segui-lo, né, no LinkedIn, no Instagram. E também, se você quiser, pode nos seguir aqui e se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.